Graças a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã, que vai nos acompanhar agora aqui pelo canal Teólogo de Fronteira, pelo Instituto Sede de Educação, e nós estamos com o curso de Filosofia Clínica 3, terceiro módulo, terceiro trimestre. Estamos trabalhando o tema da atualidade, que é o tema da morte. Estamos utilizando este livro aqui. Eu vou estar compartilhando com vocês aí alguns slides, tá bem? Vou precisar do retorno de vocês para mim saber como que está chegando a imagem e como que está chegando o som também para vocês, tá bom? Deixa eu só calibrar aqui para ver se está tudo certo. Vocês veem que nós estamos aí fazendo a projeção do slide hoje, tá bem? E por quê? Para a gente poder ter um recurso a mais dentro do nosso estudo. O interesse do professor Rogério, enquanto professor, é justamente que você tenha o melhor aprendizado, tá bem? Afinal de contas, o professor passa, mas o conhecimento permanece. A nossa aula de filosofia clínica, estamos no terceiro trimestre, trabalhando o livro A Clave da Morte. E o tema que nós vamos estar trabalhando hoje é justamente o tema: quem rege o destino da civilização. Como nós estamos utilizando uma metodologia que está dando muito certo, eu estou lendo e comentando o livro do Jacó Pinheiro e do Oscar D'Ambrosio, tá bem? Ele vai falar para nós sobre o chapéu da morte. Chapéu da morte. Mas ele começa dizendo o seguinte: o acaso regeria nossa civilização há milênios, enquanto o homem procura encontrar, via lógica, arte e filosofia, resposta para perguntas sobre a razão e a finalidade da vida? Quem é que rege, afinal de contas, o destino da civilização? Seria Deus? Para nós que somos de fé cristã, pergunta e resposta de escola bíblica dominical. Deus. Deus. Quem é que rege o destino do mundo? Deus. Quem é que rege o destino das pessoas? Deus. Pergunta e resposta da escola bíblica dominical. Mas nós estamos em uma aula de filosofia. É uma aula de filosofia. E dentro da filosofia, nós estamos estudando sobre a fenomenalidade do morrer humano. O que é a morte. E por isso que nós, com toda a consideração pelas respostas de escola bíblica dominical, nós vamos nos perguntar assim, nós não vamos responder Deus. Nós vamos perguntar, Deus? É Deus? Deus é quem toma conta dessa baderna toda? Deus é quem toma conta desse caos, dessa desordem, dessa bagunça, desse descalabro? Contas, por mais que a gente veja que a civilização, o cosmos, sabe, o macrocosmos, a dor, você vê que a natureza ela tem muito tarde, chega à noite, as estações plantar os frutos, tempo de recolher os frutos, a natureza vai bem, obrigado. Nosso problema não é com a natureza, nosso problema é com as pessoas que estão dentro do cosmos, não é com o cosmos. Nosso problema não é cosmológico, nosso problema ele é antropológico. Antropológico quer dizer o homem. Que homem? A pessoa que eu sou. É um problema ontológico, tá bem? Ontológico significa o quê? O ser que eu sou. Então, eu sou um ser e sou um ser muito confuso. Você, filosoficamente, vai concordar comigo de que você, quando começou a tomar consciência de que era uma pessoa, ali por volta dos 5, 6, 7 anos de idade, você entrou em um conflito com o eu, que é você,
E o outro, que era teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, os teus vizinhos, os seus amigos de escola, os seus inimigos. A partir dos 6, 7 anos de idade, no convívio com essa sociedade, vem o conflito ontológico. Não é bem um conflito cosmológico, o mundo em que eu estou. Por quê? Enquanto criança, eu me lembro bem, eu, na idade dos 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu morava no interior de São Paulo, morava no município de Mairiporã, e meu pai, ele era caseiro de uma chácara, e eu me lembro que nessa idade aí, o que eu gostava mesmo era da natureza. Eu ia para a represa, eu nadava na represa, eu ia para o pomar, comia carambola, comia pera, comia maçã, corria de um lado para o outro. Então, o meu problema não era cosmológico. Só que nessa mesma idade, eu tinha conflitos com a turma da escola, a tiração de sarro. Eu não era um bom jogador de futebol, não era bom de briga também. Eu era bom de ler, escrever, fazer matemática, ganhar na tabuada, isso era bom. Mas os esportes eu não era tão bom assim, na briga piorou. Quer dizer, meu conflito ele era antropológico com outras pessoas e era um conflito ontológico comigo mesmo. E isso perdura, tá bem? Eu e a natureza, a gente vai muito bem. Eu gosto do mundo do jeito que ele é. Eu acho ele muito bonito, muito organizado. Bato palmas para o Criador. Nosso problema não é cosmológico. Nosso problema é antropológico, o homem, e o nosso problema é ontológico, a pessoa que nós somos. Bem? Por isso que a gente coloca aqui a resposta Deus, né? É uma resposta boa. Falar que Deus toma conta da desordem. Mas ela é uma resposta teológica, tá bom? Ela é uma resposta teológica. Dizer que Deus é que toma conta do destino da civilização, das coisas e das pessoas, é uma resposta teológica, isto é, da religião, da fé, das escrituras. Nós cremos assim. Mas essa resposta, ela não responde tudo para nós existencialmente. Como não responde tudo existencialmente? Que linguagem meio difícil hoje, professor Rogério. Mas a gente tem que ir se acostumando por causa que é uma aula de filosofia. E tem muitas pessoas que estão matriculadas em nosso curso de filosofia clínica. E a filosofia clínica porque é de autoconhecimento, sabe? É para si mesmo, é para fazer o reset, é para poder apertar o botãozinho, é para poder fazer uma reinventada. Quer dizer, a resposta teológica, que é Deus quem conduz todas as coisas, essa resposta teológica, ela satisfaz o homem religioso que eu sou, a mulher religiosa que a senhora é. Mas nós temos conflitos existenciais. Esses conflitos existenciais é porque, se é Deus, ele deixou cada buraco entre uma pergunta e outra, ele deixou cada lacuna, ele deixou cada vazio sem nada dentro, que a gente fala, por que o Senhor Deus deixa tantas perguntas sem respostas? Ou, quando Deus fala com você, Deus fala por metáforas. Quando Deus fala com você, ele fala por parábolas, ele fala por figuras. O profeta que fala com você não é claro. Enfim, por que é assim? Porque, quer dizer, nós temos angústias existenciais, questionamentos existenciais, dúvidas existenciais, e aqui na filosofia clínica nós vamos trabalhando essas dúvidas com muita tranquilidade. O Jacob Pinheiro, ele faz a pergunta para nós, tá bem? O acaso, será que se não é Deus, quem seria? Se não é Deus? Poderia ser o acaso? É isso? É o acaso que rege todas as coisas? Vamos lá. Porque se retira Deus, porque aqui no caso, na aula de filosofia, eu posso falar, o ateu, ele não acredita na existência de Deus, ele não acredita, por isso que ele é ateu, e, consequentemente, ele tira Deus do foco. Tirando Deus do foco, fica o quê? Fica o acaso. Você vê aqui a cena que eu estou mostrando para você. Essa cena aqui não tem ordem. Os gregos é hora da gente falar um pouquinho dos mitos dos gregos. Os gregos é o seguinte, eles tinham um incômodo intelectual muito grande. Mas pensa num povo incomodado. Pensa. É o povo grego. E qual que era o incômodo deles? Quem foi que criou essa desordem? Quem foi que criou essa baderna, essa bagunça? E os mitos dos gregos diz que foram os titãs.
Os titãs, os grandes titãs, eles simplesmente eles fluíram, eles emergiram, eles surgiram do caos, o caos original. O caos original é o ponto zero da criação, de acordo com os gregos. No princípio era o caos. Na nossa Bíblia diz o quê? No princípio criou Deus. O que diz os mitos dos gregos? No princípio era o caos. Isto é, não tinha ordem. Não tinha lá em cima, não tinha lá embaixo, não tinha longe, não tinha perto, não tem esse lugar é dele, esse lugar é meu. Era o caos total. E do caos surgiram os titãs. E depois os titãs foram derrotados pelos deuses do Olimpo, e os deuses do Olimpo prenderam os titãs no Tártaro e deixaram o mundo mais ou menos organizado, com o céu, a terra e o mundo dos mortos. 3 patamares, 3 mundos. O céu, onde está o Olimpo, a terra, onde estão os homens, e o Hades, onde está o Deus dos mortos, o Hades. Você tem 2 possibilidades de pergunta, de respostas, tá bem? Quem é que criou essa coisa toda? Ou você vem para a fé, para a religião, para a teologia, para a Bíblia, sendo um cristão, para a Bíblia hebraica, sendo lá um judaísta, para o Alcorão, sendo um muçulmano, enfim, para a meditação, sendo um Buda, mas você tem uma resposta teológica. Agora, se não, você tem que arrancar a religião e da religião você tem que deixar alguma coisa no lugar. E no lugar fica isso aqui que você está vendo. Esse acaso, sabe? Essa desordem. Não tem forma, não tem cor, não tem andamento, não tem nada aqui. É um desespero total. E com isso, dependendo da resposta que você dá para a sua dúvida, você vai ser levado para o maior de todos os questionamentos, o mais importante de todos os questionamentos da filosofia ontológica. O que é filosofia ontológica? É a filosofia do ser. Eu sou. Do que eu sou. Afinal de contas, o que eu sou? Esses dias eu recebi um convite para dar aulas de psicanálise e eu me deparei com casos de esquizofrenia. Eu estou estudando alguns casos de esquizofrenia e o esquizofrênico ele tem um conflito ontológico. Esse conflito ontológico é por causa que o esquizofrênico ele vive, convive e sobrevive em realidades alternativas. O cérebro dele está uma bagunça. O cérebro do esquizofrênico deu chute. Chute é no tempo que nós jogávamos fliperama, né, irmão Roberto? Aí dá chute na máquina. Agora é da bug, né? Da bug. É o que eles dizem, né? Da pane. O cérebro do esquizofrênico está em pane. Não adianta bater porque deu chute, deu bug. Ele vive em realidades alternativas, realidades paralelas e uma realidade que invade a outra, só que é uma realidade imaginária. Está só na cabeça do esquizofrênico. Seja sons, vozes, coisas, acontecimentos, confusão entre nomes e pessoas e fatos. Ele é esquizofrênico por causa disso aí. O eu dele entrou em parafuso. E se tem uma pergunta dentro da existência humana que nos incomoda e vai te incomodar para sempre, é essa daqui que você está vendo projetada aí. Qual que é a finalidade da vida? Tá bom, você tem o cosmos, o mundo, tá bem? O mundo. E você tem as pessoas. Você tem a natureza, os bichos, os pássaros, as plantas, os peixes. E você tem gente, homens e mulheres, nesse espacinho de nada aqui chamado Terra. E como a gente não tem ainda a resposta para os grandes dilemas do cosmos, quem criou, sabe? Por que Deus, sendo tão supremo, tão soberano, tão absoluto, por que ele cria um mundinho tão caótico como o nosso, com gente dentro, tão diversificado? Aí pronto, meus irmãos. A gente não tem essa resposta pronta, na verdade. A gente não tem como deixar essa resposta pronta. A religião fala uma coisa, o ateísmo fala outra.
nós temos que fazer uma pergunta mais próxima de nós. Para isso que nós estamos fazendo filosofia clínica. Nós não vamos ficar especulando aqui a astronomia. E para as aulas de teologia, eu recomendo que os irmãos, as irmãs e os visitantes do canal, inclusive o YouTube agora nos abriu a oportunidade de termos membros também, para vocês que já nos assiste. Eu estou com um propósito muito no meu coração, 5 capítulos. Eu estou pensando com cartas do apóstolo Tiago para mim. Eu gostaria de estudar essa carta juntamente para todo mundo. Eu não sei se eu vou fazer com algumas pessoas. Eu estou pensando ampla, porque eu tenho uma necessidade urgente e existencial de estudar a carta do apóstolo Tiago. E, enfim, eu estou conversando com vocês aqui, mas isso aí é do campo da religião, da espiritualidade. Então, quem quer estudar religião, aqui no canal Teólogo de Fronteira tem playlist chamada Teísmo, 1 e 2 e 3. É sobre Deus. Mas é muito amplo ainda, é muito lá fora, é muito distante de nós. Temos que fazer uma pergunta mais próxima de nós. E a pergunta é essa que você está vendo projetada aqui, com essa Alice tentando segurar o relógio. O relógio, nessa imagem surreal, o relógio está fazendo o quê? Está desmanchando o tempo. E a gente pergunta qual que é a finalidade da vida. Bom, nesse interim, é até interessante agora eu conversar com os irmãos e as irmãs aqui através do chat, tá bem? Eu vejo a presença aqui do nosso irmão Roberto Pires. Tá com saudade da sua presença nas aulas online, tá, meu irmão Roberto? Que o Senhor te abençoe, te dê vitória aí em tudo que você está passando, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus ao professor Rogério, demais irmãos e alunos do Instituto Sérgio, uma boa noite de salvação a todos. Amém. Nossa irmã Maria Mari, paz do Senhor Jesus a todos. Paz, pastora. Irmã Nice Cardoso, dando a paz a todos. Nosso irmão Luiz Bastos, dando uma boa noite aos irmãos. Giovanni Barros, Giovanni Barros dando uma boa noite. João Paulo Nascimento, né? Boa noite a todos. Chegando agora, e já está há muito tempo essa live? Não, meu irmão, começou agora há pouquinho, tá bem? Estamos há pouco tempo. Giovanni Barros, né? Pastor, Deus não tem mão, nem pé e nem olho, né? Deus tem mais do que mão, mais do que pé e mais do que olho. Mais do que isso. Agora, a Bíblia, para ser compreendida, ela usa a linguagem antropomórfica, tá bem? Erlan Alencar, boa noite, professor Rogério. A paz de Cristo, né? Erlan Alencar, Feira de Santana, Bahia. Obrigado pela aula e que Deus abençoe a todos nós. Deus é espírito, né? Uma bola de fogo. Não uma bola de fogo, né? Deus é espírito, não uma bola de fogo. Acho que é isso que você quis dizer, né? Wesley Santos, né? Boa noite, a paz de Cristo, paz, irmão. Roberto Lani, a paz a todos. Nossa irmã Vera se tornou membro do nosso canal. Deus abençoe. A paz de todos, a todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Irmã Adriana Soares, boa noite. A paz de Cristo a todos. Esquizofrenia é um problema espiritual ou não? Você tem a fonte espiritual também, se for um ataque diabólico, demoníaco, satânico. Mas a esquizofrenia não é só espiritual, quer dizer, não é só Satanás. A esquizofrenia também é um distúrbio neurológico, tá bem? É da psique. Isso aí foi desenvolvido ou já trouxe, tá bem? Uma predisposição. Então é isso que a neurologia estuda. Agora, se existe aí uma cura, tá bem? Isso é uma cura sobrenatural. Esquizofrenia, só uma cura sobrenatural. E se você expulsa o demônio, a pessoa continua esquizofrênica, não é demônio, tá bem? Isso aqui é uma lição muito simples na expulsão de demônios, a aula que nós temos aqui nas sextas-feiras. O som está saindo bom para vocês, meus irmãos? Está saindo rasgado? Como que tá? Vocês me dão um retorno aí, tá bem? Então você vai lá, é uma lição muito simples na expulsão de demônios. Você chega e fala, Satanás, sai em nome de Jesus. Se o mal persiste, não era demônio. Bem simples. Ah, mas é que o demônio não quer sair. Ele não quer sair porque não é demônio. Ou então você não tem autoridade para poder expulsar o demônio. Se você não tem autoridade, você não vai falar em nome de Jesus, sai,
que aí não adianta nada. Agora, se você tem autoridade e manda ele embora e ele não vai, é porque não é demônio, tá? É doença. Bem simples. Wesley Santos, né? A finalidade da vida é manifestar a glória de Deus. Tudo ele faz para a sua própria glória. Então, irmão Wesley, essa é uma resposta boa para nós que somos crentes. É boa, sabe? É uma boa resposta para a escola bíblica dominical, um bom jargão para os nossos sermões. Mas só que nós passamos cada tipo de crise, meus irmãos. Mas cada tipo de crise que o salmista fala, cadê Deus que me fez? Ou o Jó perguntou, cadê o Deus que me fez? Por que te mantens longe desse jeito? Por que a minha alma está abatida? Então é isso, tá bom? Como resposta para a nossa fé, tá bom. Só que o conflito permanece. Luiz Basto, né? Professor, seria uma honra participar de uma aula sobre a carta de Tiago, né? Sim, a gente está pensando, também comecei a pensar, estou estudando a carta do apóstolo Tiago, são 5 capítulos de prática cristã, vida prática, não tem especulação na carta do apóstolo Tiago, é prática, é ler e praticar, e receber os frutos espirituais da prática da palavra de Deus. A chave da carta do apóstolo Tiago é essa: sede, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, dizendo que são praticantes sem ser. Essa aí é a chave da carta de Tiago. Filosofia clínica, diz nosso irmão Roberto Pires, né? Nos desafia a responder para outras pessoas aquilo que muitas vezes não conseguimos responder a nós mesmos. A ideia do caos faz muito isso comigo, e com o senhor, e com o professor Rogério também. A gente tem um pouco de honestidade existencial, a gente vai ficar igual os salmistas que disseram, Senhor, está muito demorado a tua chegada, hein? Apressa-te, por causa que aqui já tomou conta, já passou do topo da cabeça, a fé está por um fio. Pastor Antônio Oliveiras, né? Estamos atentos à aula diretamente de Araruama, Rio de Janeiro. Deus abençoe a turma do Rio de Janeiro e nosso irmão Pastor Antônio em Araruama. A Adriana Soares, obrigada, né? Nossa irmã Mari, pastora, tá bem? Pastora Maria, da Igreja Serde, tá bem? A Igreja Serde que fica aqui em Guarulhos. Ela diz que o som está ótimo, obrigado. Pastor Antônio, né, o áudio está perfeito. Tá bom, pastor. Só fica parando, às vezes, o sinal. Bom, tem um cabo que está vindo diretamente de lá da fonte, né? Mas não é... Como não é... Como que eles falam? Não é fibra ótica de ponta a ponta, então só vem fibra ótica até o poste. Aí do poste para dentro é cabo. Aí da sala para cá é outro cabo. Então a gente vai ter alguma perca de sinal e isso aí é chato, né? Mas vamos continuar. Bom, aqui o que a gente está fazendo, meus irmãos? Eu estou pondo para vocês aqui, tá bem? Estou pondo para vocês os slides para vocês virem acompanhando, tá bem? O que nós estamos passando para vocês aqui, os slides. Então vamos lá, vamos dar continuidade. E tecnologia nova é assim mesmo, gente. Próximo slide. Do D'Ambrosio, tá bem? Aí ele vai dizer para a gente: o acaso regeria nossa civilização há milênios, enquanto o homem procura encontrar na via lógica, arte, filosofia, resposta para as perguntas sobre razão e a finalidade da vida. Questionar os limites entre a vida e a morte não seria uma espécie de ociosidade intelectual? Isso que nós estamos fazendo aqui neste momento tem qual utilidade, meu irmão? Em que vai mudar a sua vida participar de uma aula de filosofia clínica? Vai mudar no quê? Isso aqui não é só para ocupar o espaço vazio? Não é só para ocupar a mente um pouquinho? Não é uma espécie de Garfield existencial? Você vê aqui o gatinho. O que esse gatinho está fazendo? Ele está de boa. Está no carro, está no banco de trás e ele está ocioso. Ele celebra a ociosidade. Aliás, deixa eu dar uma curiosidade para vocês aqui dos gregos, tá? Gosto bastante de falar dos gregos.
estudo bastante os gregos. Nesta semana que vem, meus irmãos, vocês que estudam grego conosco, eu já fiz teste aqui no equipamento. Nós vamos criar um link também através do Zoom, e eu vou fazer um link diretamente para a transmissão para o YouTube, tá bem? Então, vai estar no YouTube a nossa aula de grego. A professora Shirlene vai estar na casa dela, eu vou estar aqui, os irmãos vão estar na casa de vocês, e nós vamos transmitir a aula de grego por aqui, tá bom? Eu vou fazendo aqui o ping-pong entre a irmã Shirlene e os nossos irmãos, para a gente ter, assim, a melhor aula de grego do Instituto Sérgio, tá bom? Quem está até agora no curso sabe que nós estamos aí passando por uma fase difícil, ontológica, existencial, espiritual, mas que o Senhor nos conceda graça e vitória. Bom, aí eu perguntei para vocês, o que muda participar de uma aula de filosofia clínica? Realmente muda? Nós temos uma irmã aqui conosco que participa desde o primeiro trimestre, desde a primeira aula. Ela estuda filosofia clínica, desde a primeira. Quem é você? Eu fiz um vídeo, eu produzi um vídeo, sabe? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Muito legal o vídeo que está aqui no canal. E nós estamos, pensa bem, faz mais de 6 meses, estamos no 7º mês, no 8º mês, que a gente começou lá em setembro do ano passado. Mudou alguma coisa? Ela diz, mudou. Ajudou. Quer dizer, uma aula de filosofia clínica é uma aula de filosofia clínica. É na letra e na canção do Raul Seixas, né, o bruxo Raul Seixas, ele dizia o seguinte, um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. É só isso. Uma aula de filosofia clínica é só uma aula de filosofia clínica. Agora, quando você pega isso aqui como disciplina, aula após aula, semana após semana, você lê os livros que nós estamos recomendando. Quer dizer, no primeiro, nós fizemos aqui um opúsculo só para você poder pensar a filosofia clínica. No segundo, nós falamos da filosofia da cultura. Agora estamos falando da filosofia da morte. Se você pegar todas as aulas que está aqui no canal Teólogo de Fronteira e assisti-las, sabe, de uma maneira bem neurótica mesmo, faz de conta que você é um neurótico e fala, hoje eu vou me ocupar intelectualmente. Quer dizer, eu vou ficar ocioso intelectualmente ocioso. Fica neurótico, assim fala. Eu vou assistir todas as aulas de filosofia clínica, uma após a outra. Aí você diz o seguinte, olha, faz algum efeito. Faz alguma mudança, faz algum sentido. Os gregos, eles diziam o seguinte, olha, trabalhar demais, sabe, fica super ocupado, hiper ocupado. Isso aí é que adoece o homem, cara. Isso é doentio. Isso é doentio. Os gregos pensam assim, pensavam, né? É doentio. O homem não é para trabalhar o dia todo. Os gregos, eles tinham a seguinte rotina. Como eles precisavam cuidar do gado deles e do comércio, o que eles faziam? Levantavam pela madrugada, 5 horas da manhã, levavam o gado para o pasto, entregava na mão de um escravo, quer dizer, os escravos tomavam conta do gado do patrão, do dono, do Quírios, do senhor, e eles voltavam para casa. Eles voltavam para casa para quê? Para ficarem ociosos. Então, eles eram ociosos. Por quê? Porque o ócio é o status da realização do grego, da vida do grego. O grego nasceu para ficar desocupado. E por quê? Porque o grego tem que pensar. Ele tem que pensar a vida. Ele tem que pensar nas coisas. Aí, quando chegou a hora de ganhar dinheiro, o grego dizia o seguinte, eu tenho que fazer negócio. E a palavra negócio é o quê? Negação do ócio. É quando ele sai do ócio, da desocupação, do estou fazendo nada, estou gastando tempo comigo mesmo, isso aí é o espírito do grego, estou gostando de mim mesmo, estou me intelectualizando, aí eu vou para o negócio, ele nega o ócio, aí ele vai para o negócio, negociar. E o grego ele trabalhava até às 11 da manhã, tá bem? Até às 11 da manhã é limite para o grego. Depois de sair, o sol já está quente, é hora da gente continuar indo para a praça. E os gregos, eles iam para a Ágora. A Ágora é uma grande praça que havia na cidade dos gregos. E nessa Ágora se conversava sobre tudo. E ficavam ali na Ágora até 5, 6, 7, 8 horas da noite, até a hora de acender as fogueiras para tomar banho. É isso. Isso aí é a vida do grego. Trabalha-se pouco, negocia-se,
quer dizer, nega-se o ócio e depois volta para o ócio de novo. Aí nós temos muita dificuldade com a cultura do brasileiro, porque a gente tem pouco dinheiro e trabalha demais. Trabalha demais e ganha pouco dinheiro. E o pouco dinheiro que você ganha já está comprometido para poder pagar as dívidas que você tem. É muito difícil, né? Muito difícil. Mas aí a gente pergunta, e eu volto a pergunta para você. Você acha que essa aula de filosofia clínica aqui faz algum sentido? Ela faz algum sentido, tá bem? Para você que tem uma ociosidade intelectual, ou seja, você fica desocupado para poder se intelectualizar. Você arruma um tempo, você faz um tempo, você cria um tempo para que você possa ficar um pouco mais inteligente para você mesmo, tá bem? Para você mesmo. O texto que eu estou lendo para vocês aqui do livro A Clave da Morte, ele diz o seguinte, olha, questionar os limites entre a vida e a morte não seria ociosidade intelectual? Haveria algum sentido, a não ser a falta de sentido, para o cotidiano de cada ser humano? Bom, o que vai acontecer com você? Aí eu tenho que ser bem autêntico, tá bom? Mas muito autêntico mesmo. É que você vai acabar descobrindo, assim como todos os pensadores, tá bem? Você vai acabar descobrindo de que o sentido que existe na vida é você que dá. É você que tem introspecção. Introspecção quer dizer que você olha por dentro, tá bem? Você que para um tempo para pensar, sua ociosidade intelectual. E é você que faz o seguinte: a minha vida tem sentido, por quê? Porque você deu um sentido para ela. Significa o seguinte: se você não deu um sentido para a sua vida, o teu patrão deu. Veio de fora. Se você não deu um sentido para a sua vida, a escola deu, seus professores. Se você não deu um sentido para a sua vida, o seu esposo ou a sua esposa deu um sentido para a sua vida. E esses sentidos que são exteriores, quer dizer, eles são terceirizados. É alguém que de fora chegou na sua vida e deu um sentido para ela. Porque ela sem essas pessoas, ela sem essas coisas, ela sem essas explicações, não teria sentido nenhum. Você está compreendendo? Foi claro? Por que bate o vazio no peito? Bate o vazio no peito porque a gente nasceu com vazio no peito. A vida não tem sentido. A vida, ela é sem sentido. A vida, ela é uma espécie de folha em branco, sem nada escrito. Um tempo atrás, eu fiz um projeto com os jovens. Deixa eu contar um pouquinho só do meu testemunho, mas bem rápido. Bem rápido mesmo. De vez em quando, nessas aulas aqui, aproveito para dar um pouquinho do testemunho. Eu estava cansado do sistema religioso. Pensa num touro sentado. Pensa num cara cansado. Aí eu falei para Deus, Senhor Deus, eu vou me tornar pastor, mas eu vou me tornar pastor de uma igreja congregacional. Eu não vou me tornar pastor de uma igreja episcopal, não. Não quero ser pastor para ficar mandando nos outros, não, e ser o chefão da tribo. Eu não quero ser o cacique da igreja. Eu quero ser pastor de uma igreja congregacional. Procurei os batistas. Eu procurei os batistas, fui muito bem acolhido entre os batistas. Em pouco tempo, com a dinâmica ali, alguns irmãos nos ajuntamos, aí começamos a fazer trabalho nas escolas, atraímos gente com a pregação do evangelho, música, oração, visitas, e alugamos um salão. Alugamos um salão e em pouco tempo o salão tinha mais de 60 pessoas. Não é porque era novidade no bairro, não. Era por causa que a gente estava fazendo um trabalho muito bom. Os irmãos que estavam comigo faziam um trabalho muito bom, uma música boa. Eu trazia a pregação, estava pastoreando a igreja, e nós chegamos a números bons em pouco tempo. Em pouco tempo. E eu inventei de fazer o estatuto da igreja. Fiz o estatuto da igreja, né, no modelo congregacional, só que aí eu peguei e, sei lá, eu dei uma bola fora. Né? Eu não queria ser o cacique da tribo. Aí o que eu fiz? Eu coloquei no estatuto de que nós teríamos mandato, nós teríamos mandato para o pastorado, mandato de 2 anos. Nós éramos em 3 pastores, né?
Nós éramos em 3, que começamos o trabalho, e aí nós teríamos um mandato de 2 anos. A cada 2 anos a gente se revezaria. A cada 2 anos. Aí eu levei o meu primeiro mandato de 2 anos. Quando chegou na vez do outro pastor assumir, ele não quis. Aí eu fiquei mais 2 anos trabalhando. 4 anos. Aí quando chegou a vez do outro assumir, aí o outro também não quis. Só que eu falei, não, mas aí a gente já está quebrando o estatuto. Então eu peguei e passei lá para o terceiro. Já que o segundo não queria, eu passei para o terceiro. Mesmo assim, eu fiquei como co-pastor. E essa igreja, nós batizamos ela com o nome de Igreja Batista. Igreja Batista Existencial. Se você colocar na internet, você vai encontrar a igreja que o pastor Rogério é o organizador estatutário da igreja, o organizador administrativo da igreja. Então, a Igreja Batista Existencial. E você vai encontrar o logo da igreja. O logo da igreja é um livro, tá bem? Dentro de um triângulo com uma pena. E escrito assim, ó, Igreja Batista Existencial. 8 anos pastoreando essa igreja. 8 anos. 4 anos como titular e mais 4 anos ali na coadjuvância, né? Só no escanteio. Só pegando a bola como gandula. Mais ou menos isso. E depois de 8 anos eu entreguei a igreja para aquele pastor, que se tornou pastor donatário da igreja. Entreguei. E aquele irmão, graças a Deus, ele nunca me convidou uma vez nem para tomar café na casa dele. É isso que aconteceu. E o que eu quero falar para você é que tinha um símbolo. Qual que era o símbolo? Um livro em branco com uma pena para escrever a história, dizendo o seguinte: olha, a vida tem sentido porque você dá sentido para ela. E tem que ser um sentido que você escreve. Você pega a tua mão e você escreve a história que você quer viver. Nós, da religião cristã, nós temos um problema seríssimo. Nós somos tão bombardeados com a pregação do nosso pecado, mas tão bombardeados, tão destruídos na nossa psicologia, por causa da nossa inferioridade, se cria um complexo de inferioridade e nossa consciência acerca das nossas qualidades, que a gente entrega a nossa história para Deus. Tá errado, professor? Não estou dizendo que está errado. Mas a gente fala o seguinte: Senhor, eu deixo de viver, eu anulo a minha vida para assumir a sua vida. Aí eu vou falar para os irmãos que isso aí é esquizofrenia. É esquizofrenia. Dentro da psicologia, dentro das ciências psicanalíticas e psiquiátricas, quando você aborta a sua vida, você está abortando a sua vida. Você está dizendo, eu deixo de viver a minha vida para viver a vida de Deus. Isso você está mentindo para você mesmo, irmão. Ô, irmã, você está mentindo para você mesmo. Porque em momento nenhum as Escrituras pedem para você fazer isso. Para você pegar a sua vida, abortar a sua vida para viver a vida de Deus. O Cristo vai dizer, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. É a sua cruz. A sua cruz é a sua vida. Você faz uma autonegação, mas quem nega? Você mesmo. Para quê? Para levar a sua cruz. Porque quem procurar salvar a sua vida, perde. Mas quem procurar perder a sua vida, encontra. Palavra do Senhor Jesus. Em que sentido é isso aí? É um aborto da vida? Ele fala para você assumir a sua cruz. Então, quando você assume a sua cruz, você fala, a minha vida foi a vida que Deus me deu. Então, eu quero um pouquinho de autonomia para dizer o seguinte para Deus: Senhor, eu preciso viver a minha vida. Eu preciso viver a minha vida e eu vou viver a minha vida, mas eu não vou viver a minha vida sem Deus. Eu vou levar a minha cruz, porque o Cristo diz, pegue a sua cruz e siga-me. Não é vá para outro canto. O Cristo não está levando a cruz dele? Ou você acha que o Cristo está levando a sua cruz? O Cristo leva a cruz dele e você leva a sua cruz. E você vai fazendo uma procissão atrás de Jesus. Mas é a sua cruz, é a sua vida, é a sua existência. Quer dizer, você tem que tomar cuidado com a esquizofrenia. Esquizofrenia é quando você começa a viver realidades imaginárias. E dentro da religião cristã que nós praticamos, tem muita esquizofrenia, tem muita realidade falsa. Muita realidade imaginária. Só existe na cabeça do crente. Ninguém enxerga, ninguém vê, ninguém viu. Porque não existe mesmo.
Só inventou. Então, o que você vai fazer? Você vai ser concreto. Eu tenho um livro aqui, a gente vai estudar ele em filosofia cristã. É esse livro aqui, tá? Deixa eu ver se dá para você enxergar bem. Mário Ferreira dos Santos. O nome do livro é Filosofia Concreta. Veja só. É esse livro aqui. Esse livro eu ganhei de um amigo, também na faculdade. Quando eu estava fazendo faculdade de filosofia, ele me deu esse livro porque ele sabia que eu era leitor de Mário Ferreira dos Santos. Então, o que acontece? Você quer ter uma vida pé no chão? Crente pé no chão? Eu quero ter crente pé no chão. Bom, crente pé no chão tem a vida concreta, meu irmão. Você não é um racionalista, mas você é muito racional. Então, você pega os dois pés e coloca os dois. Você tem dois pés? Ou você é manquitolante? Se você for manquitolante, aí não tem jeito, né? Mas se você tiver dois pés, a menos que você não tenha, você põe um. Você tem um, você põe um só. Você tem dois, você põe os dois. Se você não tiver pé, você coloca o joelho. Mas é no chão. Porque o próprio Deus criou a gente com os dois pés no chão. Isso aí é a anatomia do corpo. A cabeça está para cima, mas os pés estão para baixo. E você não pisa na nuvem, não, meu irmão. Você não anda por sobre as águas, não. Você não sai voando por aí que nem Simão Mago. Tem crente que quer ser o Simão Mago, sair voando por aí. O encantador Elima, sabe? Que crê em discursos falsos. Para com isso, meu irmão. Vida sadia, vida tranquila. Por quê? Vocês lembram da aula da semana passada? O espetáculo da vida acaba em morte para todo mundo, até para Paulo. E para Paulo acabou como? Com a cabeça cortada. E para Pedro, crucificado. E para Timóteo, apedrejado. E para Tiago, morto. E assim vai, filhão. Muita gente afogada, muita gente morreu de Covid. Muita gente aí é candidata ainda a morrer de Covid. Quer dizer, pé no chão, por causa disso aí. Eu tenho um livro, está lá do outro lado, né? Não vai dar para me buscar ele. Ele fala o seguinte: a vida é muito curta para você fazer ela pequena demais. A vida é muito curta para você tirar a beleza dela. Então vai lá, desintoxica sua mente, desintoxica sua alma, desintoxica teu cérebro, entendeu? O Salmo 100 fala: sirva ao Senhor, mas sirva com alegria. Se vai se apresentar, apresenta-se diante dele com cântico. Saiba que ele é Deus e você é ovelha. E essa é a situação existencial, nada mirabolante, não é anjo, não é arcanjo, não é querubim. Você não é o crente superpotente, por mais que você jejua, e você pode jejuar um pouquinho mais, você ainda não consegue expulsar uma caça de demônios surdo e mudo, que nem Jesus. Mas eu jejuo e oro tanto, né? Mas você não consegue expulsar uma caça de demônios surdo e mudo. Essa é a realidade. Então, meu irmão, nessa aula de filosofia clínica, o que a gente pode dizer para você e para você, minha irmã? Esvazia dessa absurdidade esquizofrênica que vão colocando para você aí, enlatado nas religiões, tá bem? Vamos pro chat um pouquinho? Vamos pro chat, porque eu tenho que falar sobre o chapéu da morte. É o tema da nossa aula. Já estamos com 43 minutos. Roberto Pires, né? Muda muito. Eu me repensei como pessoa, como crente, como pai e como cidadão também. Olha aí, um testemunho do nosso irmão Roberto, né? Filosofia clínica, ela tem isso, né? 3 meses, alguns livros, algumas leituras, pé no chão e volta, né? Volta. Deus abençoe o nosso irmão Roberto, né? Luiz Basso, né? Se fôssemos um observador externo em uma visita a esse universo, consideraríamos muito suspeito o caos proposital implantado por um Deus perfeito. Algo que não está lá sem um objetivo. É mais ou menos o que o Tomás de Aquino falou também. Se a gente pudesse ter a oportunidade de ver de fora o mundo, veria ele do jeito que Deus vê, com uma finalidade, né? O Tomás de Aquino fala que o mundo é inteligível, porque foi criado por um Deus inteligente. E qualquer pessoa inteligente vai entender o mundo inteligível. Luiz Basto, né? Pelo fato de Deus não se manifestar explicitamente, me parece que é muito importante para ele que os indivíduos desse universo tenham fé. Realmente, Deus vai se manter como um objeto para a nossa fé. E sem fé, não tem conhecimento nenhum de Deus. Ele se distancia cada vez mais. Metade do livro de Jó é o drama de um filósofo e outra metade de um homem que aceita a realidade de Deus. Algo como Jesus, Maria, Marta, né? Livro de Jó, muito bem o irmão ter lembrado aqui, porque o Jó, ele passa toda a saga dele, até o final do livro, sofrendo sem nenhuma resposta de Deus. Até espírito passa por ele, arrepia ele, mas Deus não aparece. E o diabo que colocou
enfermidade dele no começo, só colocou no começo e some também. Ana Lúcia, paz a todos, paz, irmã Ana. A irmã Adriana diz, é verdade, né? O Wesley Santos, professor, Paulo dá o testemunho que o seu encontro de Cristo lhe foi como um abortivo. Como explicar? Não, aí é outro contexto, irmão. Ele fala que Jesus apareceu para ele por último, tá? Como a um abortivo, quer dizer, ele estava fora do corpo apostólico dos 12. É isso, ele não foi escolhido no tempo de vida de Jesus. Jesus escolheu ele depois. Então, isso aí é uma figura de linguagem. Ele não está falando da abortação que eu falei aqui. Você abortar a sua vida. Não é para você abortar a sua vida. É para você pegar a sua vida e colocar na cruz. E assume a sua cruz. Tá bem? É isso aí que significa. Filosofia clínica nos faz pensar. Agora que nos faz pensar, vamos voltar aqui para o nosso slide, né, para a projeção dos nossos slides. Eu quero falar com vocês sobre o tema da nossa aula, tá bem? O tema da nossa aula. Qual que é o tema da nossa aula? É o chapéu da morte. Esse é o tema da nossa aula. O chapéu da morte. Perante essas indagações, cabe investigar os comportamentos perante a morte. Tá vendo esse gatinho aqui? Esse gatinho é você. E esse dedão aí? Esse dedão é a morte. Quer dizer, enquanto a morte não chega de fato, a gente vai aí fazendo igual os gatos, sabe? A gente vai pulando de um lado para o outro, vive brincando, né? Come, dorme, come, dorme. É o que a gente faz, porque a morte não chegou de fato. Em determinado momento, seja pela velhice, seja pela doença, seja por um acidente, a gente sente o sabor do sangue na garganta. Não é à toa que você tem gente aí que fala o seguinte, olha, quero que o mundo acabe. Tem gente que está assim, está vivendo a antecipação da morte. E ponto. Ela chegou para ele. Parece que quando a morte está chegando, ou essas pessoas que falam demais que querem morrer, a impressão que eu tenho é que elas deitam e dormem com a morte do lado, segurando a foice. Quer dizer, a morte se antecipou para elas. Tanto que elas chamam a morte, que a morte fez uma tenda na casa dela. Agora, você vê aqui a figura que nós estamos vendo aí do gatinho, né? A morte chega e fica assim, ó, azucrinando a vida do cara, meu. Quando vai chegando os dias de morte da mulher e do homem, ela fica assim, azucrinando a mente, a consciência. E a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: quais são os comportamentos da pessoa que sabe que está morrendo? Permanece ou modifica? Vira tudo para o outro lado? O que acontece? Vamos lá. Em Seis Chapéus, o consultor organizacional Edward de Bono cria um modelo de 6 categorias para a compreensão do raciocínio. Eu li esse experimento, eu achei ele extraordinário, dá para se fazer dinâmica também. Nessa dinâmica, você cria os 6 chapéus, tá bem? Isso aqui foi elaborado, teste de laboratório. Você cria os 6 chapéus, os 6 chapéus são esses aí. É o azul, o preto, o vermelho, o branco, o verde e o amarelo. E cada um desses chapéus, tá bem? Ele é colocado na cabeça de uma pessoa, cada uma das pessoas que está ali participando do grupo de estudos assume um dos chapéus. Assume. E cada um deles tem um significado diferente. Você vê aqui o azul, vista aérea, controle, decisão e processo. O preto, crítica, risco, obstáculos e cautela. O vermelho, emoções, sentimentos, palpites e intuição. O branco, informações, fatos e dados. O verde, criatividade, evolução, novas ideias e opções. O amarelo, benefícios, lógica, visão positiva e viabilidade. Essas cores aí, elas são artificiais, tá bem? Quer dizer, o autor da pesquisa, do experimento, ele é que colocou o chapéu azul, preto, verde e amarelo. Ele colocou. E depois ele faz perguntas para as pessoas. Perguntas de âmbito existencial, de cunho existencial. E a pergunta, quando eu era empregado do grupo Pão de Açúcar, eu inventei que eu estava incomodado em ser encarregado de sessão. Eu era encarregado de sessão do hortifruti, né? Então, hortifruti, era encarregado, estava incomodado,
e eu queria ser gerente. Porque eu queria ser gerente de qualquer maneira, e saiu o processo de seleção interna, PROSIM. Me inscrevi porque eu queria ser gerente e a melhor maneira era fazer o PROSIM. E entrei com unhas e dentes, garra e coragem, né? Fui para as entrevistas, fui para as dinâmicas, e tinha lá mais de 30 caras lá, tinha só 3 vagas, e aquele negócio, por que você quer ser gerente, aquele negócio todo, até que um dia eles me colocaram para poder fazer um teste chamado teste de ICTS. É uma máquina da verdade para ver, ela vai fazer assim, uma varredura na sua psicologia, no seu comportamento, no seu comprometimento, com uma bateria de mais de 50 perguntas. É uma máquina importada com tecnologia de Israel. É para os soldados, para quem vai entrar no exército de Israel, tem que encarar a máquina do ICTS. E eu fui lá, encarei a máquina lá com 50 perguntas, né? E eram perguntas assim de penetrar na alma, sabe? Quem já fez esse teste aí ficaria boquiaberta, de penetrar na alma. São perguntas que colocam você para escolher entre você e seu irmão, você e seu pai, você e seu amigo, você e sua vida, você e sua empresa. O que você faria se o teu irmão que está trabalhando na empresa fosse flagrado tendo um caso com a secretária dentro do escritório? O que você faria? Qual seria a sua decisão? E você não tem muito tempo para você responder, porque a máquina fica colocando você em estágio psicológico. Depois ela volta com a mesma pergunta, dando alternativas diferentes. Quer dizer, ela coloca a mesma pergunta com 4, 5 possibilidades de resposta, 4 ou 5 vezes diferentes, 16 respostas para uma só pergunta. Mais ou menos isso que acontece. Então, esse experimento que você está vendo aqui, dos 6 chapéus, é isso, tá bem? É isso. Você leva as pessoas, coloca o chapéu na cabeça dela e fala, o chapéu significa isto. Você coloca ela diante do chapéu e fala, o chapéu verde significa criatividade, evolução, novas ideias e opções. E dá o tema para a pessoa. E faz a pergunta para a pessoa. E a pergunta, meus irmãos, é aquele tipo de pergunta de Deus e Jó, sabe? Vocês acham que o nosso irmão citou aqui Jó? Vocês acham que Jó passou bem ou passou mal? Passou mal, hein? Jó passou mal com a entrevista com Deus. Passou mal, e eu tenho certeza de que no dia da entrevista com Deus vai ser difícil para o João Rogério, sabe? É uma etapa que eu acho que a gente deveria pular, sabe? A entrevista com Deus. Já entra para o céu direto sem ter que falar com o dono da casa. Se Deus pedir explicação da tua mordomia, irmão, explica a tua mordomia. Você acha que você é o servo bom e fiel? Sobre pouco foste fiel e sobre muito te colocarei? Ou você acha que você é o mordomo infiel? O servo inútil. Você acha que Deus te deu quantos talentos? 5 talentos e você está trabalhando os 5? Ou te deu 1 e você está colocando para debaixo da terra? Então, o dia da entrevista com Deus é um negócio assim muito escatológico, sabe? Muito espetacular. Que pergunta que Deus vai fazer para vocês, tá? Você chega, a entrevista entre Deus e Jó dramática, sabe? Deus chega para o cara que está lá moribundo, caquético, sabe, mal cheiroso, em estado depressivo. Deus chega para o Jó, chega num redemoinho. Quer dizer, você imaginou você quase morrendo, ventando. Aí chega um redemoinho, uma visão, tá bem? Não é que estava ventando, é um redemoinho. É uma visão, é um estado metafísico. E o redemoinho está girando nem para chegar com um bondoso velhinho, nem para restabelecer a saúde dele primeiro, para depois começar a fazer essas perguntas. Não. Deus já foi logo dando na lata. Né? Dando na lata. Onde você estava, Jó? Você é tão sabido. Responde para mim. Você já deve saber, você era nascido, né? Responde para mim onde você estava, quando eu estava criando o mundo. Você que abriu a sua boca. Porque Deus começa a fazer a entrevista dele com Jó desse jeito. Ele fala, quem é este que com palavras tolas encobre o meu conselho? Sabe aquela pessoa que entra para te aconselhar quando você está com toda a razão? É Jó. Jó foi aconselhar Deus. Como se faz? Aí Deus falou, quem é esse tolo que entrou no meu conselho e ainda está falando até agora? Está falando o quê? Está falando o quê até agora? É isso. Então, o que acontece, meus irmãos? As perguntas, elas são muito cruas, muito diretas. E nessa dinâmica do chapéu, tá bem? É a morte quem vai colocar o chapéu.
Então, o tema da nossa aula é o chapéu da morte. A morte vai colocar o chapéu. Ó, você vai morrer. E o que tem do outro lado? Não, primeiro você vai morrer. E aí existem algumas reações, eu vou passar para vocês aqui algumas reações, porque já o tempo ultrapassa, né? Estamos a 55 minutos, nós temos pouco tempo aqui para trabalhar isso com vocês. Eu vejo aqui o nosso irmão Rosimeire dando a paz, né? Estamos aqui assistindo pela TV. Deus abençoe nosso irmão Rosimeire, a sua família, nossa irmã Ana, né? Rick, é uma bênção. A Adriana, né? Eu sempre estou pensando nesse dia, principalmente porque faço confusão entre o Tribunal de Cristo e o grande trono branco. Hoje mesmo eu também pensei nesse dia, tá, minha irmã? Hoje mesmo eu pensei nesse dia. E, enfim, né? A gente pensa porque é humano, né? Sou humano, né? A música da Bruna Carla, né? Sou humano e não consigo ser perfeito, né? A música da Bruna Carla. Vamos aqui, meus irmãos. Na dinâmica, tá bem? Na dinâmica, você vê a senhora da foice aqui. Isso aqui é a morte. E a morte, ela está com um chapéu vermelho na cabeça. E pessoas, porque vamos supor que você fosse colocado lá na experiência, tá bem? Se você fosse colocado na experiência, você vai morrer. Eu sou a morte colocou o chapéu vermelho na sua cabeça e diz, você vai morrer. Neste momento, qual chapéu você escolhe para conversar com a morte? Bom, a morte, ela chegou e ela disse, eu sou a morte. Aí eu escolho o chapéu vermelho. É o que eu escolho. Aí o cientista que fez a pesquisa, o estudo dele, fala que essas pessoas que são do chapéu vermelho, o comportamento delas diante do fato de eu sou a morte, você vai morrer, sabe que é uma coisa mais ou menos histérica, sabe? As emoções tomam conta. As emoções e as emoções mais a flor da pele que se possa imaginar. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E a pessoa entra em crise histérica, porque morte é o assunto da sua consciência, do seu dia a dia. Essa pessoa ela passa em revista os sentimentos que ela tem por ela mesma e pelas pessoas. Essa pessoa começa a ser muito palpiteira, porque ela sabe que vai morrer. E ela tem uma intuição de que a morte veio para levar ela em pouco tempo. Em pouco tempo. Então, qual seria o seu comportamento se você estivesse participando dessa dinâmica e tivesse que escolher um dos chapéus e colocasse o chapéu vermelho na sua cabeça? Qual que seria a sua reação? Se você colocasse o chapéu vermelho, seria isso aqui, tá bem? Você seria tomado de emoções e das emoções mais negativas. Nada muito positivo, sabe? A morte como uma viagem que leva até Deus faz muito bem para a poesia. Mas a senhora que chega aqui é a senhora da foice. Quer dizer, morrer não é bom. Eu tenho um livro ali, eu não lembro quem foi o poeta, não sei se foi o Guimarães Rosa, não lembro quem foi o poeta. Ele diz o seguinte, olha, morrer num dia tão bonito como esse, não, não. Morrer num dia lindo assim, não. Um dia com um sol desse, de jeito nenhum. Sabe, a gente fica inconformado, não é? Quando uma pessoa cheia de vida pela frente, morre. A gente fica inconformado, né? Tão jovem, né? Tanta coisa para viver e foi-se. Foi-se. E quando acontece conosco, o poeta diz, não, um dia feliz não é dia de sol não é dia de morrer. Não é dia. As emoções tomam conta. E os sentimentalismos, meus irmãos, por causa que parece que tem um despertamento da própria, do próprio sentimento das pessoas quando elas sabem que elas vão partir. Eu tive um conhecido meu que ele estava enfrentando o câncer, e o câncer levou ele, e nos últimos anos de vida dele, se ele já era bom, ele ficou melhor ainda. Ficou muito tratável. Ele ficou tratável. Mas eu já tive um outro conhecido que ficou intragável, né? Porque a morte demorou muito para levar ele, aí ele pensou, quando ela vier que veio. Quer dizer, os sentimentos são dos mais diversos, né? A psicanálise fala dos sentimentos ambivalentes, ao mesmo tempo a pessoa ama e odeia. E começa a ficar palpiteira, né? Esse palpiteiro é aquele negócio que a pessoa não tem mais certeza de nada.
O chapéu vermelho representa isso. A pessoa tem incertezas, muitas incertezas. E essas incertezas, você vê que ela está presente na vida de muitos dos heróis da Bíblia. Muitas incertezas fazem parte da existência dos homens. Bom, e se fosse o chapéu amarelo? Você vê a arte aí que eu consegui criar? Olha que legal, né? Ó, passei o dia preparando a aula para os senhores e as senhoras aqui, tá bem? Para falar sobre ela e usar também esse novo recurso que nós estamos disponibilizando aí. Espero que o sinal ajude. Aí a gente criou essa arte. E se fosse o chapéu amarelo, meus irmãos? Bom, a pessoa que assume o chapéu amarelo quando sabe que ela vai morrer, ela fica pensando nos benefícios da morte. Mas tem benefício, professor? Tem, é descanso. A morte é benefício, é descanso. É a única maneira que você tem de realmente saber o que tem do outro lado. É a única maneira concreta que você vai ter de saber o que tem do outro lado. Ah, eu sei lá, eu li os livros da Zíbia Gasparetto, eu li os livros do Chico Xavier, eu já fui umbandista, e fala que a morte é uma passagem para o outro lado, né? Eu assisti o filme Nosso Lar, achei muito bonito. Também assisti o filme O Céu é de Verdade, gostei bastante. Pois é tudo filme, é tudo livro, é tudo no criação da alma do lado de cá. Para você realmente saber o que é a coisa do lado de lá, tem que morrer. Ah, eu quero me encontrar com Deus. Mas, sabe, a lógica é a seguinte: para você se encontrar com Deus, vai ter que morrer. Você tem que experimentar o gosto da morte, o sabor da morte, o frio da morte. E pessoas que assumem esse chapéu amarelo, essas pessoas aqui se tornam bastante racionais, tá bem? É uma lógica. Como assim é uma lógica? Não nasceu? Nasceu. Não viveu? Vivi. Vai morrer. Tem como fugir disso? Conhece alguém que tem mais de 200 anos de idade? Por mais importante que ele tenha sido? Não conhece. Vai conhecer? Não. Vai ser você o primeiro com 200 anos? Dificilmente. Mesmo que chegue nos 200 anos. Até quem assistir aquele filme O Homem Bicentenário vai descobrir que ele é um androide e que ele tem sentimentos, ele desenvolve sentimentos, mas quando chega nos 200 anos de idade, ele não quer mais viver. Não quer mais viver. Para as máquinas é bom viver 1000 anos, mas para o ser humano já não é bom viver os 1000 anos. Não é bom. Para a gente poder experimentar a vida eterna, por exemplo, a gente tem que chegar em casa, tem que ir para o céu, porque a vida eterna aqui embaixo não é boa, nem para nós e nem para Jesus. E por isso que Jesus viveu só 33 anos. Vocês imaginam Jesus vivendo 2000 anos aqui na Terra, do jeito que ela está. Não, mas ele teria mudado tudo. Como? Teria mudado tudo. Visão positiva. O chapéu amarelo representa visão positiva. Quer dizer, eu vou morrer, mas eu construí alguma coisa. Tem patrimônio, tem livros, tem aí mais de 1.500 vídeos na internet. Olha só, daqui a pouco eu estou chegando em 7.000 inscritos no canal. Visão positiva. Quer dizer, você ficar negativo diante da morte, eu fiz a pergunta na semana passada, meus irmãos, e coloquei na atividade para vocês. E eu perguntei para vocês, de acordo com a aula, como é que se deve esperar a morte, de acordo com a aula. Então, não é de acordo com o que você pensa, de acordo com a aula. Era só para exercitar aí a sua atenção. Mas é o seguinte, sabendo que você vai morrer, o fato de você ficar negativo com as pessoas, cara fechada, amarrado, amargurado, vai ajudar você? Ou a pessoa tá em estado terminal, ela não pode ter muita agitação, ela tem que ficar em repouso. A pessoa vai morrer, filha. Ela está em estado terminal. Ela vai ficar em repouso para sempre. Você acha mesmo? A menos que ela queira afastar as pessoas. Não sei se isso aí vai ser o seu caso. Mas é o seguinte, se você sabe que você morrer, o chapéu amarelo vai dizer para você o seguinte, o chapéu vermelho não. O chapéu vermelho vai colocar você para ficar palpitando com muitas incertezas, vai viver intuitivamente, mas o chapéu amarelo, ele vai dar uma visão para você o seguinte, olha, eu vou morrer mesmo, como meus pais morreram, meus bisavós morreram, meus tataravós morreram, e como Jesus morreu e Moisés morreu também. Então é o seguinte, o que você construiu até agora? As pessoas querem te visitar no leito de morte? Visita. Querem conversar? Conversa. Você não quer conversar? Ouve. Querem te dar presente? Receba. Querem receber presente?
Dê presentes. Visão positiva. Você está se despedindo. O Senhor Jesus está no alto da cruz. No alto da cruz, que tipo de visão que ele tem? Ele pega e olha para João e olha para Maria e fala: ô mulher, olha teu filho aí. Ô filho, olha para tua mãe aí. E os dois se trataram como filho e mãe para sempre. Visão positiva. Agora, alimentar os rancores e os remorsos e as tristezas, isso aí é o outro chapéu. Tem vários chapéus aqui. Eu mostrei para vocês aqui que a teoria dos chapéus apresenta pelo menos 6. Olha lá. Chapéu preto, crítica, riscos, obstáculos, cautela. Chapéu azul, vista aérea, controle, decisão, processo. Branco, informações, fatos. O Sócrates mesmo, ele usou o chapéu branco, né? É o que é a morte, né? Quais são os fatos que eu posso aqui estabelecer diante da morte? Quais são os dados e as estatísticas? Quem foi, quem voltou? Ou o chapéu verde, né? Criatividade. Na criatividade tem um pessoal na cidade do interior aqui do Brasil que eles ficam lá confeccionando ano após ano qual vai ser a mortalha deles. Eles vão na funerária, eles compram o caixão, levam o caixão para casa, eles veem que roupa que eles querem ser enterrados, eles vão no cemitério, eles compram o jazigo, e eles enfeitam o próprio caixão. Criatividade. Tem um pessoal que acha que vai ser enterrado vivo, aí eles já estão providenciando que no caixão deles tenha celular, tenha escapamento, tem um tubo de ar. Eu vi essa reportagem, sabe? O cara mandou construir o jazigo dele, aí o jazigo dele tem tecnologia lá dentro, tem tomada lá dentro, sabe? Tem acesso ao Wi-Fi lá dentro, tem celular lá dentro, tem bateria de celular lá dentro, porque ele acredita que se ele for enterrado vivo e ele acordar dentro do caixão, é só ele desparafusar o caixão ou pegar o celular que está dentro do caixão e ligar. E também um tubo de oxigênio que sai diretamente do caixão, para ele não morrer asfixiado. Aí você fala, não, mas é muita imaginação. Tem irmãos aqui no nosso grupo e no nosso estudo que são irmãos do Exército. E sendo irmãos do Exército, com certeza eles já passaram por isso e viram caso de pessoas que quando foram ser exumadas, quando elas foram ser exumadas, tá bem? O corpo estava virado. O corpo estava virado. O que acontece? A pessoa foi enterrada viva. A pessoa foi enterrada viva, acordou dentro do caixão. Quando ela acordou, que ela procurou oxigênio, só tinha cheiro de flor apodrecendo, aquele cheiro de flor. Ela estava a 1 metro debaixo da terra e ela tentou sair do caixão de tudo quanto é jeito, e vira para cá e vira para lá, e pegaram a tampa e apertaram o parafusinho, e jogaram terra em cima e bateram, e pronto, a pessoa se virou para lá e para cá, e quando foram exumar o corpo ou tirar os ossos, a posição era de quem estava de bruço. De bruço, né? Foi enterrada viva. Então tem criatividade para tudo. É isso. Eu vou ficar com os 2 chapéus aqui, tá bom? É só para falar para os irmãos aqui nessa aula de hoje que a reação que cada um de nós tem diante da morte, ela é diferente mesmo, tá bem? Só que muito daquilo que você vai enfrentar já tem aí um sinal. Do jeito que você é, tá? Você já sabe mais ou menos como que você vai fazer para encarar o dia da morte. Vamos lá. Para terminar aqui, tá bem? O chat. O irmã Adriana, na prática, quando chegar o dia, queremos passar de vez. Eu também penso mais ou menos o seguinte, né? Senhor, tem alguma coisa? Posso ir? Pega o próximo. Desmistificando Mistérios. Seja bem-vindo, né? Uma boa noite para o canal Desmistificando Mistérios. Luiz Bastos, né? Seixas, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer passar pela Senhora da Foice. Ana Lúcia, né? Um autor escreveu assim: a morte é minha amiga, morte dos salvos, né? É meio mórbido, mas fazer o quê, né? Adriana Soares, né? Só um homem voltou, glória a Deus. Voltou ressuscitado, passou pela morte, hein? Giovanir, né? Como que o homem da experiência, pastor? 6 chapéus, o nome da experiência. Os 6 chapéus. Pode colocar aí na internet que você vai achar o autor, o livro e a obra, tá bem? Ana Lúcia, né? A palavra fala que é melhor o dia da morte de alguém do que o do nascimento. Só cabe aos salvos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Daqui a pouco estou de volta com a aula de ciências bíblicas. Hoje eu vou falar sobre o período dos juízes, tá bem? Eu quero falar um pouquinho mais sobre Gideão e sobre Sansão, tá bem? Sobre alguns juízes, período dos juízes,
estamos estudando a história de Israel. Que o Senhor Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado aí pela presença, pelas orações e pela audiência.